William, que é um amado, aleluia, glória a Deus. Queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Esteja sobre o teu coração, você que está aí online conosco, né? Voltamos aos cultos online. O importante é que nós estejamos adorando ao Eterno. Isso é o mais importante. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, amada. Aleluia, queridos. Hoje eu estou com a incumbência de trazer para vocês algo da parte de Deus. Nós estamos numa campanha de arrependimento, amém? Março é o mês do arrependimento, o mês do meu aniversário, mês em que os céus estão abertos sobre a minha vida. Então me sinto muito honrado e feliz por estar neste púlpito, neste altar, tá bom? Para todos que nos acompanham, como o William já disse, todos do Ministério Internacional Visão Profética, todos os discípulos, amém? Todos os membros da nossa igreja, aos irmãos que estão participando conosco, eu sei que tem bastante irmãos aí de outras denominações que já me mandaram mensagem ali, que iriam acompanhar, aos irmãos que estão, né, espalhados aí pelo mundo afora, né, no exterior, e que também nos acompanham, pessoas que foram agregadas nesse tempo aí conosco, né, Portugal, um abraço para os discípulos em Portugal, Austrália, Canadá, enfim, muitos lugares aí que está nos acompanhando, amém? Gostaria de compartilhar contigo, gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí, o primeiro texto dessa noite, para nós nos situarmos em que estação, em que tempo nós estamos vivendo neste momento, amém? Antes de entrarmos no texto principal, nós vamos ler esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas 7, nós vamos ler o versículo 13 e 14, amém? 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 13 e 14, amém? Diz assim a palavra de Deus: se eu fechar os céus para que não chova e mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém, amados? Se nós fôssemos falar em que tempo e em que estação espiritual nós estamos situados nessa palavra. Poderíamos dizer também que estamos situados em Mateus 24, amém? Ou também Joel 2, estamos situados nessas três palavras. Esse é o tempo e a estação que estamos vivendo, amém? Porque eu quis falar com você a respeito desse texto, para nós sabermos, né? Para nós sabermos qual é a estação que nós estamos, qual é o tempo que nós estamos vivendo espiritual aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, amém? E o texto dessa noite que eu gostaria que você abrisse, para nós entendermos, nós estamos falando sobre arrependimento, e nessa noite nós estamos falando sobre os 7 pecados capitais que nos aflige, que aflige a humanidade. E hoje nós vamos falar em específico sobre a soberba, amém? Hoje o tema de arrependimento é a soberba. E eu gostaria que você abrisse comigo aí em Isaías, esse é o texto principal dessa noite, Isaías 14, nós vamos ler o versículo 13 e 14, amém? Isaías 14, nós vamos ler o versículo 13 e 14, amém? Aleluia, glória a Deus, santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Amém? Vocês já acharam aí? Isaías 14, versículo 13 e 14 diz assim. Aliás, vamos ler do versículo 11, queridos, tá bom? Vamos ler do versículo 11. Isaías 14, vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Eterno: a sua soberba foi lançada na sepultura,
junto com o som das suas liras. Sua cama é as larvas, e a sua coberta de vermes. Como você de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Amém? Esse é o texto principal desta noite que nós vamos estudar, querido. Aqui em Isaías 11, capítulo 14, versículo 11, diz: a sua soberba foi lançada na sepultura. Aqui o Senhor está falando de Lúcifer, de Satanás. Porque se nós vamos falar sobre soberba, sobre o nosso pecado de soberba, sobre o pecado da soberba, o nosso não, sobre o pecado da soberba, nós precisamos entender a origem. Da onde veio essa semente maligna? Da onde veio esse pecado que tanto aflige a humanidade? Amém? Então aqui o texto diz que a soberba foi lançada na sepultura. E aqui Deus está falando sobre Lúcifer. Deus está falando aqui sobre Satanás. E aqui é o primeiro indício que mostra a natureza já contaminada do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. Então, este pecado, ele tem a origem do inimigo de Deus, de Satanás, de Lúcifer, o nosso adversário. Ele vem, essa é a origem desse pecado. E nessa noite talvez você esteja nos ouvindo e você fale: irmão, mas eu não sou soberbo, eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante, né? Pode ser que passe pela sua mente, assim como passou pela minha, quando me foi dado este tema, né? E muitas vezes a gente, já sendo orgulhoso e já sendo arrogante, nós já dizemos que não somos soberbos, ou pelo menos não temos atitudes soberbas, né? Mas soberba é orgulho, é arrogância, é a falta de humildade. Talvez, todas as vezes, onde nós vemos a primeira manifestação desse pecado, essa semente que nós já sabemos de onde vem de Lúcifer, vem de Satanás, onde nós vemos ela, a primeira vez que ela se manifesta na história bíblica, na vida de Adão e de Eva. Na vida de Adão e de Eva. Quando Deus instrui ali Adão, ele dá orientações, dá ordenança, dá mandamentos, explica, né, a respeito do que ele queria de Adão. Ele tem uma intimidade com Adão, mas nós sabemos da história. Eva, ela dá um momento de atenção à conversa do inimigo, e após o inimigo fazer uma sugestão para ela, após o inimigo sugerir a ela algo, pôr uma ideia na mente dela, ela resolve tomar a sua própria decisão. Ela resolve ela mesma escolher a sua decisão. Então, todas as vezes, quando é que nós somos soberbos? Todas as vezes que eu e você decidimos, por conta própria, tomar as nossas próprias decisões, agirmos ao nosso próprio prazer, sem consultar a Deus, ou sem pedir a instrução e a direção do Pai, nós estamos sendo soberbos, nós estamos nos achando autossuficientes, nós estamos dizendo com as nossas atitudes que nós não dependemos, se tornamos então independentes de Deus. Todas as vezes que nós agimos dessa forma, nós damos uma mensagem para o reino espiritual, que nós somos independentes do Pai, que podemos tomar a nossa própria decisão. É bem verdade que Deus nos entregou o livre-arbítrio, ou seja, Ele nos deu a liberdade de escolha, mas Ele também nos instrui. E nós vemos isso lá em Deuteronômio 28, ele nos dá instruções que vão nos levar à vitória, à bênção, à paz,
a alegria, Ele nos dá instruções, porque Ele quer que nós escolhamos as melhores coisas. Amém? Ele quer que nós escolhamos pelo certo. E nos deixou o livre-arbítrio para que nós fôssemos livres para escolher o certo. Ao contrário do que o mundo pensa, se eu faço tudo o que eu quero, eu sou livre. Isso é um dos maiores enganos. Liberdade é quando eu tenho o poder de escolher tudo, e eu escolho e opto pelo correto. Isso é liberdade. Nada interfere ou me influencia a minha decisão. Quando algo influencia a minha decisão, isso significa que eu não sou livre, significa que eu estou preso a uma circunstância, algo que está me influenciando a decidir por coisas. Então, a verdadeira liberdade é quando eu tenho o poder de escolha e opto e escolho pelas coisas corretas. Era isso que Deus esperava de Adão e Eva. Então, a primeira vez que esse pecado é relatado, é exposto, é através de Adão e Eva, quando eles decidem por conta própria serem independentes de Deus. Eles não foram consultar, eles poderiam muito bem esperar ao entardecer do dia, como sempre o pai vinha conversar com eles, mas não. Eles ouviram uma sugestão do inimigo e eles decidiram tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas. Então, todas as vezes que nos achamos autossuficientes ou independentes do Pai para decidirmos ou escolhermos sobre algo, então nós estamos tendo atitude de soberba. Amém? Atitude de soberba. Eu quero ler um outro texto com vocês aqui, queridos. Então, no livro de Filipenses, tá bom? Nós vamos ler o livro lá de Filipenses, eu deixei marcado aqui para ser um pouquinho mais rápido. Filipenses 2, nós vamos ler o versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Diz assim a palavra do Eterno: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente do que é do seu interesse, mas também dos interesses dos outros. Meu Deus, hein? Aqui é um outro texto que denuncia outra atitude nossa. Como é que nós conseguimos identificar? Quando é que nós conseguimos ver se nós estamos tendo atitudes? Porque este mal não vem de nós já sabemos a origem, esse pecado não é nosso, nós aprendemos isso quarta-feira, temos aprendido nesse altar. Não tome o pecado para si, não pegue para si aquilo que não é seu, o pecado é do diabo, é ele que tem toda a imundícia, então não é nada seu, é do inimigo. Então você não tome posse disso, isso não te pertence, isso pertence ao inimigo. Mas, às vezes ele nos influencia e nós temos atitudes pecaminosas. E quando é que eu identifico que eu estou sendo soberbo? Aqui é um outro texto que nos fala a respeito disso, né? Filipenses nos diz: todas as vezes que nós buscamos os nossos próprios interesses, todas as vezes que nós somos egoístas, todas as vezes que nós pensamos primeiro em nós e não no outro, então nós estamos tendo atitudes que estão interligadas à soberba, que é a arrogância, a falta de humildade e o egoísmo. Essas coisas, essas características, elas estão embutidas dentro da soberba. Todas as vezes também que eu me acho superior ao outro. Toda vez que eu me coloco superior ao outro, eu estou dando uma mensagem no reino espiritual que eu estou tendo atitudes soberbas. Todas as vezes. E aí nós vamos ler outro texto, querido, Mateus 23, para falar disso. Mateus 23, versículo 12. Para falar disso, das características da soberba, Mateus 23, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado,
e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, queridos? Então, não fique se exaltando, não fique demonstrando as coisas que você faz. Aquilo que você faz em secreto, Deus te recompensará e Deus te exaltará em público. Nós temos ouvido essa palavra profética deste altar e ela é bíblica. E esse texto nos comprova isso. Então, não fique dizendo para os outros que você fez. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não. Deus sabe o que você fez, querido. E Deus não deixa ninguém sair da sua presença de mãos vazias. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador, Ele vai te presentear no momento certo, na hora certa, que o seu coração estiver preparado para que ele não se encha de orgulho, para que ele não se encha de soberba. Deus vai te exaltar. Quando Ele vê que o seu coração está pronto, está humilde, está quebrantado, está um coração de adorador, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Amém? Muitas das vezes Deus não nos entrega no momento que nós esperamos, porque nosso coração não está preparado. Talvez a gente venha se perder, talvez a gente venha encher o coração de orgulho, de soberba, de vaidades. Então Deus aguarda para nos entregar, para preparar primeiro o nosso coração. Amém? Então outro texto aqui que diz o que diz respeito à soberba. Então, como nós podemos, queridos, definir resumidamente o que é soberba, né? Ainda falando um pouquinho a respeito do sermos independentes, né? Quando nós nos achamos independentes, no texto de João 15, não precisa abrir, mas no texto de João 15, 5, né? É a parábola ali da videira verdadeira, e ela diz o quê? Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, mas nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. E Ele diz ali no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E foi isso exatamente o que Adão e Eva não fizeram. Eles quiseram tomar as suas próprias decisões, ser independente de Deus, tomar as suas próprias atitudes. Isso é semente pecaminosa. Isso é semente da soberba, que tem a origem em Lúcifer, em Satanás. Nós vemos isso no texto principal de Isaías 14. Amém? Então, como nós podemos definir a soberba? É a falta de humildade em uma pessoa ou alguém que se acha suficientemente capaz de resolver as coisas sozinho, sem precisar de outros. Meu Deus, hein? Então, como eu já disse, o que está ligado à soberba? A presunção, o orgulho, estão todos ligados à soberba. E para falarmos disso, querido, vamos abrir lá no Salmo. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje, tem bastante versículo aqui, queridos, tá bom? Vem comigo. Vamos lá em Salmos 10. Vamos ler o versículo 2. Salmos 10, 2. Você achou aí, querido? Então, para falarmos a respeito desse assunto, quando você procura sobre a soberba, esses textos vêm junto como textos ligados, tá bom? De referência. Diz assim a palavra de Deus, Salmos 10, versículo 2. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Em sua arrogância. Então, a presunção e a arrogância e o orgulho estão diretamente ligados à soberba. Amém? E aí, queridos, eu quero ler com vocês 1 João, nós vamos ler lá 1 João, lá no finzinho, depois de 2 Pedro, 1 João nós vamos ler, 1 João, capítulo 1, no versículo 9. Amém? Então nós aprendemos aqui, segura aí, nós aprendemos que o momento em que nós estamos, né, está situado lá em Crônicas, 2 Crônicas 7, do 12 ao 14,
em que Deus está falando ali sobre reter a chuva, e talvez você pense assim, né? Vamos abrir aqui um parênteses. Não, mas tem chovido, pelo menos de vez em quando, mas tem chovido. Essa chuva aqui, querido, está ligado nessa época e na região em que se origina esse texto, era lugar que não chovia. Então a chuva simbolizava o quê? A prosperidade, a bênção de Deus, aquilo que molhava a terra para nós termos o que comer. Então aqui está falando sobre provisão. Essa chuva aqui nesse texto, ela está coligada à provisão, tá bom? Então, quando aqui em Crônicas fala que eu retenho a chuva, mando os gafanhotos que devorem todas as coisas da terra, ou seja, será que as coisas não têm se acabado ou deteriorado muito rapidamente? Sim ou não, gente? Você que está aí ligado comigo aí. E eu esqueci, querido, você que está ligado conosco, ainda dá tempo, se você quer abençoar alguém, você deixar o seu like, você se inscrever no nosso canal e você também compartilhar este culto com aquele que você ama, que possa aprender sobre soberba, sobre orgulho, tá bom? Sobre arrogância. Então, queridos, ali Deus estava falando sobre reter a chuva, mas ele diz ali que ele enviaria a peste sobre a terra. Veja, não é o inimigo que permitiu, mas está dizendo que Deus enviaria a peste, ou permitiria a peste sobre a terra. Mas ele dá uma solução para isso também ali em Crônicas. Ele diz, se o meu povo se humilhar e orar, se arrepender e se converter dos seus pecados, eu perdoarei e sararei a terra. Amém? Mas vamos voltar lá, vamos voltar em João. Vamos lá voltar em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós vamos ler. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vamos em outro texto, querido, Atos 3,19. Vamos voltar um pouco aí, Atos 3, versículo 19. Vamos lá, amados. Aleluia. Atos 3, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém, queridos? Então, nós aprendemos a origem da soberba, que ela tem a origem em Lúcifer, lá em Isaías 14, 13, quando ele fazia parte ali, né, junto com Deus, mas ele no reino de Deus, querubim ungido, mas o que ele faz? Entra essa semente do mal e ele quer ser mais que Deus. Ele disse que iria construir um trono, um altar maior, mais alto, e ele ia ser como Deus. Ou seja, o coração dele se encheu de soberba. Então soberba é pecado, e aqui nessa noite nós vamos nos arrepender, amém? Nós vamos nos arrepender. Queridos, outra forma de nós descobrirmos se estamos tendo atitudes de soberba é quando nós não aceitamos correção, amados. É bem fácil nós detectarmos também, é quando nós não aceitamos correção. Quando alguém vem nos corrigir, nós já estamos com uma resposta, uma desculpa na ponta da língua para justificar aquilo que a outra pessoa está falando, sem ao menos nós ouvirmos e refletirmos pelo menos se aquela crítica ou aquela correção realmente tem sentido, tem fundamento, é fundada. Isso significa que o nosso coração já está cheio de orgulho, a ponto que nós não estamos mais conseguindo ouvir uma correção, conseguindo ouvir uma instrução. Isso diz que o nosso coração está cheio de soberba. E nessa noite a soberba vai cair por terra. Se semana passada a avareza morreu, né, no domingo,
Hoje a soberba vai cair por terra na minha e na sua vida. E se tem alguns requisitos, né, da soberba, como o orgulho, como a vaidade, a arrogância, a presunção, elas vão cair por terra em nome de Jesus nessa noite. Vão cair por terra. Amém? Os irmãos do louvor podem subir para a gente adorarmos aqui a Deus. Nós já vamos encerrar, nós estamos no final. Então eu quero, queridos, voltar com você no texto principal, né? Nós aprendemos a origem do pecado, da arrogância, da onde ela veio, a soberba. Nós aprendemos algumas características que identifica que tem atitudes de soberba sobre nós. Está tendo alguma influência sobre nós a soberba. Nós vimos em alguns textos, né? E algumas características de quando nós estamos agindo assim, quando nós nos achamos autossuficiente, quando nós achamos que não precisamos de ninguém, quando nós buscamos os nossos próprios interesses e não pensamos nos outros, quando nós queremos fazer as coisas para se aparecer e não para adorar a Deus, quando nós mostramos aquilo que fazemos querendo a exaltação dos homens e não reconhecimento de Deus, daquilo que nós estamos fazendo é de coração e é para Deus, né? Então isso tudo são atitudes que identificam a soberba, o orgulho, a arrogância, a presunção em nossos corações. E nessa noite, queridos, existe uma maneira que eu aprendi logo que eu entrei na igreja, logo que eu me converti, né? Porque estamos num processo apenas de purificação, mas logo que eu me converti, que eu aprendi uma maneira que Deus não rejeita a oração, que uma maneira que Deus não consegue resistir, porque é a sua palavra. É quando uma pessoa se coloca em humildade, um coração quebrantado, contrito, ou seja, um coração humilde, dependente e exposto diante de Deus, sem máscara, sem mácula, aberto, exposto, escancarado para Deus, sincero. Deus não rejeita este coração, e aí ele cumpre o que nós lemos lá no livro de Atos 3,19, que ele perdoa pecado e nos sara e nos cura. Amém? Então eu queria só, para nós encerrarmos, falar sobre 2 Crônicas. 3 coisas que ali falam no texto, querido. Em Crônica diz assim, ó, versículo 13. No 12, ele diz a respeito das coisas que o homem faz. Mas no 13 ele diz assim, ó: se o meu povo se humilhar e orar, ou seja, humildade. Humildade é o oposto da soberba, do orgulho, da arrogância. Se o meu povo se humilhar e orar, ou seja, coração quebrantado, querido. Se ele buscar a minha face. Por que é que o texto fala sobre buscar a face, querido? Porque muitas das vezes nós vamos diante de Deus buscar as mãos. A maioria das vezes que vamos, nos dirigimos até o Pai, é para buscar a mão, o favor, e não a face, ou seja, intimidade. E na verdade o que Deus espera, queridos, é que nós tenhamos intimidade. Todo aquele que tem intimidade tem autoridade, todo aquele que tem autoridade tem o poder de Deus ao seu favor. Então nós precisamos buscar o que o texto está dizendo aqui em Crônicas, buscar a face e não a mão. Nessa noite eu te convido a não buscar a mão de Deus, buscar a face, porque aonde Deus está presente, querido, o pecado sai, as trevas saem, e nessa noite a soberba sai. E aí ele continua, ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. O que fala isso para nós? Mudança de atitude. Então se eu, nessa noite, Deus falou comigo, eu identifiquei que eu tenho algumas atitudes pecaminosas que estão ligadas à soberba, eu preciso me arrepender. Nós estamos no mês do arrependimento. E nesta noite, Deus expôs aqui algumas situações. Eu tenho certeza que Deus falou contigo, assim como falou comigo. E com certeza algo foi identificado. E se algo foi identificado aí na sua vida, querido, eu quero te fazer um convite.
eu quero te fazer um convite, do mesmo jeito que Deus fez uma convocação para essa noite. Nós estamos no mês do arrependimento. Um convite para nós nos arrependermos e expor a soberba. Nós vamos expor, nós vamos colocar diante de Deus, com sinceridade de coração, as nossas atitudes de orgulho, de soberba, de arrogância, de prepotência, de vaidade. Nós vamos colocar diante de Deus. Seja sincero com Ele, para você receber a cura, ser libertado nessa noite. E aí, quando nós temos essas 3 atitudes, o que Deus continua dizendo ali em Crônicas 14? Eu ouvirei, perdoarei e sararei a terra. A nossa terra precisa ser sarada. O Brasil precisa ser sarado. O mundo precisa ser sarado. Em Crônica nós vemos aqui que todas as coisas, até essa peste que está aí, tem a permissão, porque nada foge do controle daquele que tem todo o controle sobre as suas mãos. Mas ele diz aqui a palavra de ordem para mim, para você que nos ouve, nos assiste. Eu quero te convidar, assim como o ministro de louvor no início te convidou, a, se você puder, onde você está, se colocar de joelho, confessar o seu pecado, confessar aquilo que está ligado à soberba na sua vida, expor ela, colocá-la diante de Deus para que ela seja banida da tua história, banida da sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero que você ouça esse louvor, querido. Eu quero que você ouça esse louvor. Os ministros de louvores vão estar entoando um louvor. E ela fala sobre arrependimento, querido. Ela fala sobre arrependimento. E eu quero que este louvor entre no teu coração, entre dentro da tua casa, da tua família, da tua parentela. E você possa, querido, em nome de Jesus, papai, ser alcançado pela cura, ser alcançado pela libertação, ser alcançado pelo poder de Deus. Oh, aleluia. Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Aleluia. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei os meus pecados, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero de tudo que pequei contra ti, Senhor. Oh, aleluia. Querido, aonde você está aí? Aonde você está? Aonde chega o som da minha voz? Senhor. Aonde este áudio, este vídeo está chegando, querido? Eu quero que você se coloque agora diante daquele que pode curar, Senhor. daquele que pode perdoar os seus pecados, sarar você, libertar você. Oh, me expõe agora, querido, expõe agora diante de Deus. Pai, eu quero me colocar diante da tua presença, Senhor. Eu quero pedir perdão a ti, Senhor. Todas as vezes que eu fui arrogante, todas as vezes que eu fui, Senhor, soberbo, Senhor. Todas as vezes, Senhor, que eu fui altivo, Senhor, me coloquei superior ao próximo, Senhor. Todas as vezes que eu enchi o meu coração de orgulho, todas as vezes que eu tomei decisões sem a tua presença, sem a tua direção, quantas Senhor, vezes sem a sua te opinião, Espírito Santo. crucifiquei. Eu quero pedir perdão a ti, Senhor. Eu quero pedir perdão
os meus ossos se secaram. Eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Conseguimos aceitar confessei-te os meus pecados, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho. Sara-nos, ó Deus. Perdoa eu a nação brasileira. Perdoa a nação brasileira, Senhor. De perdoa, Pai, o mundo, que Senhor, pequei porque tem tomado decisões sem a tua, me arrepender, sem a tua opinião, sem a tua direção, Senhor. Estamos vivendo independente, Senhor, da tua direção, Senhor. Por isso nos colocamos, Senhor, papai, nos colocamos como igreja, nos colocamos, Senhor, os meus ossos se secaram. Colocamos eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Por todo orgulho, por toda malandragem, Senhor. Confessei-te os meus pecados, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. E pedimos que o Senhor cure. Entre agora sobre cada lar, Senhor. Entre agora sobre cada igreja. Entre agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero me arrepender de tudo sobre cada ministério, cada igreja, cada célula, Senhor. Papai, que está representada aqui nesta noite. Cada família, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, tocar a cada família neste momento com cura, Senhor. Com libertação, Senhor. Papai. Limpa, purifica, santifica, Senhor. Santifica, Pai. Quero me arrepender em nome de Jesus, de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Espero que você tenha exposto a soberba no altar de Deus, o orgulho, a prepotência, a vaidade, tudo diante do altar de Deus. Você foi curado e foi liberto. Receba aí a cura e a libertação de Deus desse pecado, amém? Isso não te pertence mais, amém? Aleluia. Queridos, e para nós encerrarmos a noite com chave de ouro, querido, eu queria falar contigo a respeito de adoração. Falarmos sobre primícia, dízimos e oferta, querido. Esse é um momento ímpar para nós fecharmos com chave de ouro. Vou pedir para minha esposa, que com certeza está assistindo o culto online, que ela faça a transferência da nossa oferta, amém? E você, querido, que está aí na sua casa também, deve estar passando aí no seu visor, tá bom, querido? O QR Code, tem aí o número da conta, agência, para você que prefere fazer a transferência, tá bom? Você que prefere só aproximar o seu celular aí do QR Code na tela, e você vai conseguir fazer também a sua transferência. Tem o número também do Pix, caso você queira aí também fazer a sua transferência. Enfim, existem inúmeras maneiras de você não deixar de adorar a Deus, tá bom, queridos? Então você toma aí nas suas mãos aí, nesse momento, põe as suas mãos em direção a essa tela, seja você no celular, seja você aí na sua TV aí, tá bom? E nós vamos orar por primícias, dízimos e oferta. Primícia fala sobre honra. E um engraçado, queridos, que quando nós vamos ler
a palavra sobre primícia, a palavra diz sobre honrar a Deus. Honra a Deus com as tuas primícias, entregando ao sacerdote. As pessoas pensam que primícia entrega ao sacerdote. Não. Sacerdote é o responsável legal pela primícia. Ele é o incumbido de receber em nome de Deus. É o sacerdote, é o teu pastor, aquele que lidera a sua vida, que ora, que cuida da sua alma, para entregá-la a ela diante de Deus. Amém? Então, primícia é honra a Deus através do seu líder, do seu sacerdote. Amém? Dízimo fala sobre fidelidade, fala sobre comprometimento. Não tem como eu falar que participo de um reino a qual eu não participo financeiramente. Se eu sou de um reino, eu tenho um rei e eu tenho uma soberania sobre a minha vida. Amém? Se eu faço parte de um reino, significa que existe um rei dos reis sobre a minha vida. E eu devo entregar então o dízimo. O dízimo fala sobre fidelidade. E oferta, querido? Oferta é a melhor parte de todas. Fala sobre o seu amor, a sua gratidão. De que maneira você expressa? E eu não estou falando sobre preço. Preço é algo que nós conseguimos, mas valor não. Valor é algo imensurável. É espiritual. Seja a sua oferta umas 3 moedas como a da viúva, ou seja a sua oferta extravagante, sacrifício de louvor a Deus. Ela também é uma oferta. Amém? Então aponte aí a sua mão, toma nas suas mãos aí a sua oferta, tá bom? Aponte aí a sua mão direita aí para a tela, nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada família, cada uma dessas pessoas, nacionais e internacionalmente, que está nos acompanhando, que elas possam ser abençoadas, que o Senhor receba cada oferta, cada primícia, cada dízimo, como um incenso suave e agradável a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa, como um Deus galardoador, presenteador, possa abençoar a cada lar, a cada família, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Supre, continua suprindo a cada necessidade. O Senhor sabe o que cada um necessita, Pai. Em nome de Jesus, Papai, abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós estamos encerrando, tá bom? Que Deus possa ter falado contigo nessa noite, possa ter te curado, te libertado e abençoado o seu lar, tá bom? Nós temos culto online domingo a partir das 18h30, não perca, entra aí no nosso canal, você que está aí acompanhando, se inscreva no nosso canal, não deixe de deixar o seu like aí para nós, tá bom? É muito importante. E você compartilha, você ainda pode ser um evangelista nessa noite, querido. Você pode apertar aí, compartilhar este culto, esta live, com aqueles que você ama e ele ser alcançado por essa palavra. Olha que coisa maravilhosa, tá bom, querido? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus sobre o teu coração. Em nome de Jesus, um beijo no coração. Amém, queridos?